Sendo simplesmente dois dos ninjas mais importantes, não só para o clã Uchiha, mas também para toda a obra de Naruto, até porque ambos os shinobis foram fundamentais para o desenrolar da história. Algo interessante entre o Itachi e o Obito é que, mesmo sendo aliados há bastante tempo, desde antes da Akatsuki, ambos os shinobis sempre tiveram um pé atrás um com o outro. E devido a isso, muitos fãs passaram a especular quem será que venceria numa luta, Itachi ou Obito. E é exatamente por esse motivo que hoje faremos isso aqui nesse vídeo. Analisaremos todos os critérios, como vocês podem ver, eu acho que tá desse lado aqui. Analisaremos todos os critérios de combate, todas as habilidades que cada um dos ninjas tem, como Taijutsu, Ninjutsu, Genjutsu, Sharingan, Resistência e muito mais, para que no fim podemos saber de fato quem será que venceria entre esses dois shinobis lendários. Lembrando que eu vou pegar aqui as habilidades do Obito até o fim da Akatsuki. Quando ele tá com Rinnegan, eu já não vou analisar porque também seria apelação. Então eu vou analisar o Obito que fez parte até a Akatsuki, beleza? Depois ele pega o Rinnegan, fica muito poderoso, aí não tem pra ninguém. Mas antes, até que dá uma boa briga. Então, eu sou o Camus e sem mais delongas, bora pra esse vídeo. Bom, então devido ao fato de eu analisar as habilidades do Obito Uchiha até as fases que ele tá ali fazendo parte ainda da Akatsuki, ou seja, antes dele pegar o Rinnegan, é claro que no fim das contas, no auge do poder dos dois, o Obito obviamente ganharia, até porque o Rinnegan é um poder divino. Mas vale citar que eu também não vou analisar aqui nessa luta o Itachi como Edo Tensei, até porque da mesma forma que o Obito estava muito poderoso quando ele estava com o Rinnegan, o Itachi estava bem poderoso quando estava na sua forma de Edo Tensei. Então eu vou tirar esses critérios e vou analisar ambos os ninjas só enquanto eles estavam na Akatsuki. Então, começando aqui com o Taijutsu, bom, no nível de habilidade de Itachi e Obito, é claro que o Taijutsu dos dois são excepcionais. Então, analisando primeiro o Itachi, vale citar que o Itachi era um ninja que lutava mais à distância, né? A média distância. Ele não era um cara que gostava muito do combate corpo a corpo, mas quando precisava, ele era muito bom. Já no caso do Obito, embora também seja outro shinobi que usa bastante o poder do Mangekyo, então acaba não usando muito Taijutsu, eu já vou começar aqui a nossa lista dando o ponto de Taijutsu pro Obito. Por qual motivo? Porque mesmo que sendo um ninja que não usa Taijutsu como especialidade, o Obito tinha super força, e isso a gente vai falar depois, mas devido ao fato dele ter células de Hashirama, junto ali com o material genético do Zetsu branco, nas experiências ali que o Madara fez com ele quando ele ainda era bem jovem, o Obito acabou adquirindo super força e também, utilizando seu Taijutsu super forte, de forma defensiva, ele também poderia utilizar os poderes do seu Kamui para assim poder pegar os ninjas ali de forma desprevenida quando tentasse fazer algum ataque corpo a corpo contra ele. Dessa forma, levando muita vantagem tanto de forma defensiva no Taijutsu quanto de forma ofensiva, já que ele tinha uma força devastadora graças às células do Hashirama. Então, em Taijutsu, o ponto vai pro Obito, mas não podemos esquecer que o Itachi também é muito habilidoso em Taijutsu, principalmente quando ele usa essa habilidade em combinação ali com os seus Genjutsus também, que são bem habilidosos, mas na minha opinião, não supera o Taijutsu do Obito Uchiha, que embora não seja tão forte assim, é bem apelão, já que se o ninja não souber como que ele luta, quais são os poderes dele, o ninja acaba se ferrando, igual aconteceu com os ninjas da Anbu que estavam a trabalho do Danzo Shimura, sendo eles o Torune e também o Fu e a Manaka, dois ninjas que se ferraram nas mãos do Obito, ou melhor, no Taijutsu do Obito. Indo agora para Ninjutsu, bom, aqui temos uma briga ainda mais balanceada, até porque são dois, o Uchiha normalmente não tem tanto destaque na parte de Ninjutsu, é claro que a especialidade deles são técnicas do estilo fogo, mas normalmente o Uchiha usa outros estilos de combate, muito utilizando o seu Sharingan, e acaba não realizando tantos Ninjutsus assim originais, até porque o Sharingan possibilita que eles copiem, então não tem por que eles criar, se eles podem copiar a hora que quiser. Mas enfim, falando aqui do Ninjutsu do Itachi, eu gosto bastante do ninjutsu do Itachi, ele tem ótimas técnicas do estilo fogo, desde criança ele sempre se destacou bastante utilizando ali o seu ninjutsu do estilo fogo, mas vale citar que o Itachi não utiliza só estilo fogo, até porque ele também é muito habilidoso com técnicas do estilo água, e eu me arrisco a dizer que o Itachi é o único Uchiha que utiliza técnicas do estilo água em combate, onde isso acaba dando ali pra ele uma ótima versatilidade no campo de batalhas.
Sem tirar também que o Itachi tem um ninjutsu muito interessante, que é o seu ninjutsu de invocação, que é basicamente os corvos. Então, em questão de ninjutsu, o Itachi se destaca especificamente em 3 modalidades: em técnicas do estilo fogo, em técnicas do estilo água, por incrível que pareça, e também em técnica de invocação, já que ele sempre se mostrou muito habilidoso utilizando seus corvos em combate. Já falando um pouco do ninjutsu do Obito, bom, eu tenho que admitir que pelo menos na questão de ninjutsu elemental, o Obito é bem limitado. Poucas vezes ele se mostrou ali utilizando técnicas do estilo fogo, mas as poucas vezes que ele utilizou técnicas do estilo fogo, ele se saiu muito bem. Inclusive, ele tem uma técnica do estilo fogo que envolve ali o Kamui, que é muito maneira, foi mostrada de forma breve, mas ela é bem legal. E vale citar também que, embora não tenha demonstrado nenhum tipo de jutsu de invocação, o Obito já conseguiu fazer um ninjutsu de invocação com a raposa de 9 caudas, quando ele colocou a raposa de 9 caudas no meio da Vila da Folha. Então, embora essa técnica não seja uma técnica original dele, vale citar que ele também é muito bom com técnica de invocação, já que ele conseguiu fazer isso com o Kurama. Analisando aqui os fatores e os ninjutsus de ambos os ninjas, eu acho que o melhor usuário de ninjutsu aqui desse vídeo, né, é o Itachi Uchiha, até porque, embora o Obito tenha demonstrado a utilização de técnicas do estilo fogo, o Itachi se mostrou um pouco mais hábil. Ele usou mais tipos de técnica do estilo fogo e conseguiu complementar melhor as técnicas do estilo fogo em seu combate, sem tirar que ele também tem um estilo água e também tem uma técnica de invocação original dele mesma. Então, nesse ponto aqui, quem sai vitorioso no critério ninjutsu é o Itachi, mas vai comentando aí, vai comentando cada critério, pode comentar. Se você acha que falta algum critério, comenta. Se você acha que eu deixei de analisar alguma coisa ou outra, comenta aí e vamos debater nos comentários, até porque eu faço esse vídeo junto com vocês, valeu? Continuando o próximo critério agora, né? Começamos aqui com os 3 principais critérios de combate, que é Taijutsu, Ninjutsu e Genjutsu. E falando de Genjutsu, tá aqui dois ninjas que são basicamente especialistas nessas técnicas. São ninjas que sempre utilizaram muito bem Genjutsu e seus adversários, na real, tinham que tomar bastante cuidado, porque qualquer deslize poderia cair num Genjutsu de ambos esses ninjas. E falando primeiro do Genjutsu do Itachi, bom, o que falar do Genjutsu do Itachi? Até porque, sendo pra muitos o melhor usuário de Genjutsu de todo mundo ninja, mas sendo unânime pelo menos um dos melhores usuários que o mundo ninja já viu, Itachi é muito habilidoso com Genjutsu desde quando ele era bem jovem mesmo, até porque treinando com Shisui Uchiha, que é outro grande usuário, o Itachi desenvolveu muito esse estilo de combate. E falando dos Genjutsus do Itachi, bom, vários ninjas ultra poderosos foram massacrados por apenas um olhar do Itachi Uchiha, como é o caso, é claro, do Deidara. No recrutamento do Deidara para Akatsuki, o Itachi humilhou ele utilizando um Genjutsu, e também o Orochimaru, onde após tentar ali atacar o Itachi pelas costas, o Orochimaru acaba sendo exterminado, ele acaba sendo derrotado por apenas um olhar do Itachi, tendo ali que fugir às pressas do campo de batalhas, senão morreria nas mãos do Uchiha. Sem tirar, galera, que não podemos esquecer que o Itachi não é só muito bom em Genjutsu, em aplicar Genjutsu, mas também em rebater Genjutsu com Genjutsu mais forte ainda. Ou seja, o Itachi é tão habilidoso em Genjutsu que mesmo se você mandar um Genjutsu pra cima dele, ele consegue rebater esse Genjutsu utilizando o próprio Genjutsu do adversário que utilizou nele, assim como ele fez com a Kurenai. Então, galera, em questão de Genjutsu, é muito difícil derrotar o Itachi, e o Shisui Uchiha, na minha opinião, é o único que bate de frente nesse critério. O resto fica pra trás. Então eu já vou deixar aqui o ponto pro Itachi, mas vale citar que o Obito Uchiha também demonstrou algumas habilidades em questão de Genjutsu, principalmente quando ele conseguiu aplicar um Genjutsu no Yagura, o Mizukage da Vila da Névoa, um Genjutsu tão forte que ele conseguiu basicamente controlar o Yagura por um longo período de tempo, mesmo o Yagura sendo um Jinchuriki, até porque, como vocês sabem, é um pouco mais difícil pegar Jinchuriki em Genjutsu, e o Obito conseguiu. Então isso mostra que, de fato, ele é habilidoso em Genjutsu, mas não chega nem aos pés do Itachi, pelo menos na minha opinião, até porque Genjutsu é a grande especialidade do Itachi Uchiha, beleza? Continuando, temos agora Sharingan. E como vocês podem ver, temos dois tópicos aqui, o Sharingan e o Mangekyo Sharingan. Então primeiro, nós vamos analisar o Sharingan normal de cada ninja, o quão bom cada ninja é com o seu Sharingan, e depois analisaremos o Mangekyo Sharingan, a evolução natural de todo Sharingan, beleza? Então, começando aqui analisando o Sharingan, bom, gosto bastante da habilidade que o Itachi tem com o Sharingan. Ele é muito habilidoso, ele consegue aplicar Genjutsus através do seu Sharingan sem nem olhar pro seu adversário, e olha que muita gente acha que é só
só olhar pro adversário, é só olhando pro adversário, né? É só o adversário tendo contato visual com o Sharingan que ele pode ser aplicado. Mas no caso do Itachi, ele é tão bom com o seu Dojutsu que ele nem precisa olhar pro seu adversário para ele poder aplicar o seu Genjutsu. Porém, galera, vale citar que o Itachi, inclusive a gente vai falar mais disso ali na parte da resistência, mas vale citar que o Itachi, ele foi passando o tempo, ele foi ficando bem debilitado com a sua saúde, graças a uma doença misteriosa. E o que acontece? Devido a isso, isso acabou enfraquecendo e muito a durabilidade do seu Sharingan. Ou seja, o Itachi tinha que usar o seu Sharingan com muito cuidado para poder ali se manter no combate, até porque ele não tinha tanta resistência. Logo, o Sharingan dele acabava ficando um pouco enfraquecido, coisa que nunca aconteceu com o Obito Uchiha. Isso nunca aconteceu com o Obito Uchiha, mas começando do começo, né, diga-se de passagem, Obito Uchiha se destaca bastante e tem dois diferenciais bem legais. O primeiro é que ele já despertou o seu Sharingan com 2 Tomoes, isso antes de receber células de Hashirama, então desde aquela época já dava pra ver que o Obito tinha um Sharingan diferenciado. E outra coisa muito interessante é que ele já despertou o Mangekyo Sharingan sem despertar a 3ª Tomoe de seu Sharingan. Isso mesmo, normalmente o Uchiha desperta a 1ª, 2ª, 3ª Tomoe e depois Mangekyo Sharingan. Porém, no caso do Obito, e agora já com células de Hashirama, ele desperta o Mangekyo Sharingan direto e mostra aí esse destaque. E seguindo aqui falando do Sharingan do Obito, vale citar que também graças às células de Hashirama, ele nunca ficou debilitado pelo seu Sharingan. Como vocês sabem, o uso excessivo, principalmente do Mangekyo Sharingan, acaba deixando o ninja bem debilitado, Itachi que o diga, ele se ferrou com isso. Porém, no caso do Obito, muito provavelmente pelo fato dele ter uma energia quase que inesgotável, graças às experiências com células de Hashirama que o Madara fez nele, ele acabou tendo meio que um Sharingan indestrutível. Ele nunca fica nem cansado utilizando o seu Sharingan. Então, embora o Itachi seja um ótimo usuário do Sharingan, o Obito acaba tendo um Sharingan mais resistente, acaba tendo um Sharingan mais forte, logo acaba ganhando aqui essa competição de Sharingan. Agora, indo pro Mangekyo, nós vamos analisar o poder de cada Mangekyo e ver quem tem o Mangekyo mais forte. E falando do Itachi, bom, embora não tenha um Mangekyo muito resistente, ele tem que usar essa técnica por um curto período no campo de batalhas, senão ele fica muito cansado, o Itachi tem em seu Mangekyo simplesmente as chamas do Amaterasu, que é basicamente um jutsu ultra poderoso do estilo fogo, certo? Que é chamas negras que nunca se apagam, ou seja, além dessas chamas que o Itachi consegue soltar através do seu Mangekyo Sharingan nunca se apagar, ela pode queimar tudo, literalmente tudo, até mesmo fogo. Dito isso, o Mangekyo do Itachi é muito poderoso, porém não é tão resistente. Já falando do Mangekyo Sharingan do Obito, bom, aqui o Obito é muito apelação, pois além de ter um Mangekyo e um Sharingan eterno em questão de resistência, além de ter, tipo assim, tem pilha Duracell o Mangekyo do Obito, o poder do Mangekyo do Obito também é muito apelão, porque é basicamente o Kamui, uma técnica que concede ao Obito